sou Milton Menezes e quero dar boas-vindas a você a esse nosso vídeo de apresentação do nosso curso de formação de terapeuta em terapia de vida passada. Como você pode ver, o Vita Contínuo então está promovendo mais uma edição, mais uma nova turma dessa formação em terapeuta. E se você tem interesse, nós vamos apresentar aqui para você algumas das informações importantes que podem dar uma base e ajudar você na decisão por fazer e participar dessa nova turma e ser um terapeuta de vida passada pelo Instituto Vita Contínuo. Então, qual é o objetivo da nossa formação? A nossa formação tem como objetivo exatamente preparar você, não só com a fundamentação teórica, com os conceitos teóricos, com as pesquisas que fundamentam o nosso método, mas principalmente poder preparar você na aplicação da técnica da regressão de memória. Poder, então, deixar você preparado para ser um bom terapeuta e poder conduzir uma sessão de regressão de memória, conduzir um processo terapêutico baseado na terapia de vida passada, podendo, então, ajudar as pessoas que procuram você no tratamento de diversos problemas, como a depressão, o pânico, fobias, problemas de relacionamento, problemas de ansiedade, enfim, as diversas aplicações que nós temos para essa metodologia no ambiente psicoterapêutico. E quem então é que deve fazer esse curso de formação? No nosso curso de formação, nós podemos ter a participação de todas as pessoas, qualquer pessoa que esteja interessada em se tornar um terapeuta de vida passada. Evidentemente, se a pessoa já tem uma formação em psicologia ou em medicina ou em algum tipo de abordagem terapêutica, numa relação de ajuda, isso favorece bastante. Mas não impede que, se você não tem esse tipo de formação, você não possa se habilitar a ser um terapeuta de vida passada. O que nós precisamos nesse caso é saber antecipadamente dessa sua condição para que a gente possa então propor e acompanhar você de uma forma específica ao longo do curso, podendo suprir você, indicar leituras ou algum tipo de orientação mais específica que possa ajudar você principalmente a desenvolver uma escuta terapêutica, a um olhar para aquele tipo de problema que possa ajudar na aplicação da técnica. Uma das grandes diferenças na nossa forma de trabalhar, na nossa metodologia, é nós não considerarmos apenas a aplicação da técnica da regressão de memória. Uma das principais preocupações nossas é preparar o terapeuta para que ele possa ter um olhar psicológico, uma escuta psicológica em relação àquelas queixas que são trazidas para o ambiente terapêutico. Não basta, na nossa experiência, ao longo de todos esses anos, não basta apenas aplicar a regressão de memória, fazer uma regressão de memória, levar o seu cliente a regredir e acessar um conteúdo de uma suposta vida passada. A pergunta mais importante é o que esse cliente precisa e pode fazer com o resultado desse conteúdo que ele lembra para poder, de fato, melhorar o seu problema, o seu sofrimento. Como ajudar o cliente, então, além da regressão de memória, a fazer com que ele mude alguma coisa, transforme algum nível de comportamento das suas atitudes para, de fato, modificar os padrões que às vezes vem repetindo ao longo de várias existências. Então, a gente observou ao longo da nossa experiência que muitas vezes nem todos os que são formados em psicologia conseguem ter esse tipo de olhar e entender e utilizar uma abordagem, um paradigma que considera a dimensão espiritual, a hipótese de trabalho da reencarnação e toda essa dinâmica espiritual que acontece no nível inconsciente e que é objeto de trabalho da terapia de vida passada. Por outro lado, algumas pessoas, mesmo sem essa formação, acabam tendo um grande desenvolvimento, uma grande habilidade de conduzir processos como esse, porque se adaptam, se enquadram melhor nesse tipo de paradigma. É por isso, então, que nós abrimos a todas as pessoas que têm interesse em se transformar num terapeuta de vida passada, quer para a sua vida profissional ou porque tem a intenção de aplicar esse tipo de recurso em processos de relação de ajuda para diversos tipos de problema e pessoas que podem estar procurando e necessitando desse tipo de terapia. Então, todos aqueles que optarem em participar desse curso de formação, eles vão poder estar aptos, ao final desse curso, a poder entender as bases e a fundamentação teórica da regressão de memória e do método da terapia de vida passada aplicado na psicoterapia. Não apenas a técnica, mas entender os fundamentos, a lógica e como isso pode ser aplicado num processo psicoterapêutico.
Você então vai poder estar apto e vai ter aprendido a conduzir uma sessão de regressão de memória, segundo o nosso método, com essa finalidade psicoterapêutica. Você também vai aprender a lidar com situações, por exemplo, traumáticas durante o processo regressivo do seu cliente, onde ele entra muitas vezes em cargas intensas, sejam emocionais, físicas ou mentais, e saber como lidar com segurança e ajudar o cliente a promover a catarse necessária e poder então garantir e obter as vantagens terapêuticas desse processo que é muito potente e muito eficaz. A outra coisa que você vai aprender e que é sumamente importante é, como nós falamos, não apenas fazer a regressão de memória, mas aprender a utilizar o conteúdo regressivo do seu cliente para que ele de fato possa ter uma mudança e a superação do sofrimento ou a dor que ele traz para a terapia. O curso também vai oferecer a você um roteiro, uma base de intervenções, de recursos que você vai poder utilizar dentro do processo de TVP para que ele então possa alcançar o seu objetivo, que é ajudar o seu cliente a superar aquele sofrimento. E uma outra coisa muito importante no nosso curso de formação é que nós vamos abordar todas as principais psicopatologias de forma que você possa entender na visão e na abordagem da terapia de vida passada, como nós podemos entender a ocorrência e a manifestação daquela doença, daquela psicopatologia. E mais do que isso, qual é o melhor caminho de tratar, de abordar essa psicopatologia no processo terapêutico. Então nós vamos abordar formas de tratamento da depressão, transtorno de pânico, das fobias, transtorno de ansiedade, problemas de relacionamento interpessoal, familiar ou até conjugal. Ou seja, todos esses problemas que são passíveis e são muito eficazes a solução com o tratamento, com a abordagem, na utilização da terapia de vida passada. Então, na verdade, o nosso programa é um programa de 12 meses e ele tem esse novo formato, uma novidade, uma inovação que nós estamos colocando no campo da terapia de vida passada. Sim, porque nós estabelecemos então que todo o programa teórico ele será online. Ou seja, a partir do momento que você faz a sua inscrição, você vai cadastrar um login e senha e você vai no nosso site poder acessar todo o conteúdo teórico que é disponibilizado para você mensalmente na ordem e na sequência pedagogicamente preparada para que você possa ter o melhor aproveitamento no aprendizado do processo terapêutico da terapia de vida passada. Então são 12 módulos mensais, ele é totalmente então online e você, além de ser online, o nosso site e o nosso conteúdo, ele é responsivo. Ou seja, você vai poder acessar do seu computador pessoal, do seu notebook, de um tablet ou mesmo do smartphone. Você vai poder então acessar as aulas gravadas por nós, os vídeos com essas aulas, vai poder baixar as apostilas com conteúdo teórico em arquivos PDF que você vai poder guardar para consultar, além de exercícios e uma série de demonstrações práticas que consistem nesse programa teórico para o seu aprendizado. E uma das grandes vantagens do conteúdo teórico ser online é porque você pode então escolher em que momento, em que hora, em que dia é o melhor dia para você estudar. Pode determinar o seu ritmo de estudo. Você dentro do seu dia a dia pode estabelecer o melhor plano de estudo para o melhor aproveitamento desse conteúdo online teórico. Mas a nossa ênfase é que você possa sair do curso, terminar o curso, ao concluí-lo, estar preparado para ser um terapeuta de vida passada. Para isso, a prática é fundamental. Então, nesse novo formato, nós reduzimos a carga presencial, fazendo com que todo o conteúdo teórico ele seja online. Mas o conteúdo prático ele é feito através de encontros presenciais, que nós fazemos reunindo todo o grupo dessa turma de formação aqui na nossa sede no Rio de Janeiro. Então são também 12 encontros presenciais de um sábado por mês. No site você tem o cronograma desses nossos encontros, já estão estabelecidos até o final do ano, pelos 12 meses seguidos, e neles você vai ter a possibilidade de fazer e realizar atividades eminentemente práticas. Essas atividades práticas, pela nossa experiência, nós observamos que o aluno, enquanto ele não se sente seguro na aplicação da regressão de memória, ele acaba não realizando e não tendo a experiência necessária para poder desenvolver esse aprendizado.
Pensando nisso, nós desenvolvemos uma metodologia que estabelece inicialmente exercícios e atividades de simulação de situações reais. Isso mesmo. Ou seja, você vai simular em que você sendo e fazendo, atuando num papel de terapeuta, um dos didatas do curso vai simular como se fosse um cliente e vai simular uma situação real que costuma acontecer diariamente nos nossos consultórios da nossa prática clínica. Mas como é uma simulação, nós vamos poder então parar para orientar, tirar uma dúvida e indicar algumas outras opções que teriam numa determinada situação, ou seja, aproveitando aquela situação num ambiente muito mais controlado para que o seu aprendizado, o seu aproveitamento ele seja muito melhor. E de tal forma que quando você esteja então seguro e a gente perceba que você está pronto, você então passa para as atividades reais. Então, as outras atividades práticas que são fundamentais são as práticas reais supervisionadas. O que isso quer dizer? São sessões de regressão de memória reais, onde você vai ser o terapeuta e um outro aluno vai atuar como cliente. Vai trabalhar um tema real dele, vai entrar num processo verdadeiro de regressão de memória e você, como terapeuta, vai estar supervisionado, vai estar acompanhado ali por um de nós, por um dos terapeutas credenciados que vai supervisionar para que possa orientar, intervir caso haja alguma necessidade, mas no sentido de tornar também a sua experiência e a sua prática não só segura, mas muito significativa, muito rica para o seu aprendizado. Além disso, nós temos vários outros exercícios de fixação do conteúdo, como fazer uma indução, como fazer uma ficha de indução, como terminar uma sessão, enfim. Tudo isso pensando para que você, quando for para ter a sua atividade real com o seu cliente, você possa estar seguro e preparado para fazer um bom trabalho como terapeuta. Então, para vocês terem uma ideia do tipo de conteúdo que nós abordamos no nosso curso de formação, nós vamos passar para vocês alguns dos temas que estão em detalhe e inclusive separados por módulos no nosso site. Um dos primeiros itens do programa do curso de formação são os conceitos fundamentais. Neles nós vamos aprender a base da terapia de vida passada, do fenômeno da regressão de memória, que vem desde a hipnose, da psicologia transpessoal, em todas as abordagens que trabalham com estados ampliados de consciência, na qual a TVP se encaixa. Da mesma forma, vamos ver os conceitos em TVP, o que é uma indução, o que é uma vivência, o que é uma catarse, o que é um personagem do passado, enfim, o que é um padrão, o que é um traço de caráter. Nós temos então toda uma terminologia e esse conceito é fundamental para que você, se apropriando, possa realizar um bom trabalho. E também, o que nós chamamos o sentido do sofrimento é qual a nossa abordagem. Aquilo que ao longo de muitos anos eu comecei a identificar que parecia ser uma lógica do sofrimento. Como o sofrimento, qual é o sentido que o sofrimento tem dentro da dinâmica do psiquismo quando nós consideramos a dimensão espiritual do ser humano e também a hipótese de trabalho da reencarnação. Nós vamos poder então apresentar a vocês toda essa metodologia, todo esse conceito que nós desenvolvemos no método próprio, um pouco diferenciado daquele que a maioria dos terapeutas executa em termos de regressão de memória e em terapia de vida passada no mundo todo. Nós vamos ter a possibilidade então de apresentar a você em várias aulas gravadas, em slides, exatamente o conteúdo e a estrutura desse nosso método. Uma outra coisa que é muito importante e que nós fazemos questão é do reconhecimento dos principais autores em TVP e que nos influenciaram decisivamente para que a gente pudesse construir esse método em terapia de vida passada. Então, mesmo que a gente não use exatamente essas metodologias de cada um deles, mas cada um deles teve uma contribuição para a formação do nosso método. Então, tirando a Edith Fiore, todos os outros nós tivemos o prazer e a satisfação de conviver em várias situações, convivendo em ambientes de trabalho, em seminários, em aulas, assistindo essas pessoas trabalharem, como é o caso de Morris Netterton, dos Estados Unidos, Hans ten Dam, da Holanda, que foi nosso parceiro durante 10 anos aqui no Brasil. Tivemos a oportunidade de trazê-los várias vezes para ministrar os seus cursos e seus programas de treinamento, como também o nosso querido Roger Uger, que já desencarnado, mas tivemos também a possibilidade de convívio, de formação de grupos aqui, onde ele pôde trazer a sua experiência e também a sua visão na terapia de vida passada.
No nosso curso você vai aprender os principais pontos, as características principais de cada um deles e como que elas acabaram influenciando e aparecem significativamente no nosso método. No meu modo de ver, é uma forma de confirmar, de alguma forma prestar uma homenagem a esses homens que dedicaram as suas vidas e essas mulheres dedicaram as suas vidas no desenvolvimento da terapia de vida passada e na sua estruturação para uma aplicação profissional e científica. O outro aspecto que nós vamos estudar no nosso método é poder ensinar para você cada etapa do processo terapêutico da regressão de memória e da terapia em si. Então, nós vamos, dentro da nossa metodologia, a forma como nós trabalhamos, nós vamos mostrar para você como fazer então uma entrevista inicial e anamnese para já nessa primeira entrevista começar a identificar quais são os possíveis pontos necessários de trabalho no processo terapêutico. Vamos poder ensinar a você a teoria da indução, como que a gente faz para induzir uma pessoa a um estado ampliado de consciência, onde ela então consegue acessar os conteúdos de uma vida passada. Ou, além de vida passada, acessar outros conteúdos inconscientes que de alguma forma participam, estão relacionados à queixa que ela está trazendo e que nós identificamos nessa primeira entrevista e na anamnese. Vamos também poder aprender e falar sobre as resistências e os bloqueios. Ou seja, muitas vezes quando se faz uma indução e o cliente tem dificuldade de acessar o conteúdo do passado, quais são os recursos que nós podemos ensinar a você para que você possa de fato ajudar o seu cliente? Ou então, ao longo do processo regressivo, num dado momento, muitas vezes diante de um problema ou de uma situação mais traumática, pode haver uma situação de bloqueio. O psiquismo do cliente impacta, dá uma paralisada. E nós precisamos ter recursos para poder ajudar o nosso cliente a superar esse bloqueio e poder levar a bom termo a sua sessão e buscando, inclusive, a melhora do problema que ele está trazendo. Da mesma forma, vamos ensinar você as intervenções em cada momento de como você faz o desenvolvimento de uma sessão. Como você passa de momento por momento, o que você deve explorar em cada momento, como conduzir a sessão do seu cliente de forma que leve até o momento da morte, por exemplo, naquela vida passada. E então, nesse momento da morte, nós vamos ensinar a você como nós trabalhamos isso, como tratar essa lembrança, às vezes traumática, às vezes não, mas sempre significativa no processo terapêutico com a regressão de memória. E vamos ensinar a você como fazer isso. Como ajudar, então, no momento do pós-morte, que nós chamamos de pós-morte, ajudar o cliente a poder entender o que foi mais traumático e significativo naquela vivência. E principalmente depois como ele faz para poder aproveitar a melhorar a sua superação do problema de hoje, não só com o entendimento, mas com uma mudança de atitudes, de comportamentos, de valores que ele precisa trazer para a sua vida atual, porque muitas vezes, na maioria delas, ele está sofrendo porque está repetindo exatamente esses padrões. Nós vamos poder, então, não só falar da técnica regressiva, mas também levar você a uma compreensão do processo terapêutico e ajudar efetivamente o seu cliente. E também vamos falar, dentro desse processo terapêutico, de como a gente dá alta na terapia de vida passada. Por nós trabalharmos num foco, nós dizemos que a terapia de vida passada é uma abordagem focal e breve, porque ela tende a ser muito mais curta do que as terapias convencionais e trabalha focalmente nas queixas que o cliente vem trazendo e que busca melhorar. Então você vai aprender como identificar o momento e os indícios e o que fazer para um processo de alta do seu cliente ao final do processo em TVP. Uma outra coisa que você vai aprender são o que nós chamamos de situações especiais em uma sessão de regressão de memória. Sim, porque muitas vezes, quando você faz uma indução a um estado ampliado de consciência, o seu cliente, ao invés de acessar um conteúdo de uma memória, de uma vida passada, de uma experiência anterior, ele pode acessar situações diferentes, como, por exemplo, uma situação na vida intrauterina, ou seja, no momento em que ele está no ventre materno, apesar de estar ali e a ciência tradicional dizer que é impossível que se tenha registro de memória, nós temos diversos e inúmeros casos em que o paciente, em um estado ampliado de consciência, ele acessa um conteúdo, um momento traumático onde ele está no útero materno. Só que como ele está ali numa condição diferente de quando ele está encarnado, nós temos então toda uma forma específica de trabalhar
esse momento da regressão, de forma a também poder extrair o que aquele momento, aquela lembrança tem de significativa na resolução do problema de hoje. Da mesma forma, em algumas outras situações de experiências muito controvertidas e ao mesmo tempo muito interessantes, o seu cliente pode, num processo regressivo, acessar espontaneamente uma lembrança de uma situação onde ele estava num período entre um desencarne e um novo encarne, o que nós chamamos tecnicamente de intermissão ou intervidas. Entre uma vida encarnado, quando ele desencarna, até uma nova encarnação, ele está no que nós chamamos de um universo extrafísico, ou plano espiritual, ou o nome que se queira dar. O interessante é que muitas vezes o cliente, num estado ampliado de consciência, ele pode acessar momentos onde, apesar de não ter corpo, ele continua consciente, continua sentindo, pensando, agindo, decidindo e muitas vezes vivendo situações que podem estar relacionadas ao problema que ele quer resolver hoje. E uma outra situação especial que também é muito controvertida e muito importante para o trabalho nesse novo paradigma que a terapia de vida passada traz é a situação de trabalharmos com as presenças espirituais. Presenças é um conceito que a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada já fala já há algum tempo e vários autores no exterior, como os attachments, ou seja, são a ocorrência, a influência, a interferência de individualidades que estão desencarnadas e que de alguma forma estão interferindo, estão participando, potencializando um problema que é a queixa que o cliente está trazendo. Como trabalhar então com essas presenças espirituais? Vocês vão ver então que no nosso método nós não direcionamos os nossos esforços terapêuticos para esse ser desencarnado, para essa presença, mas para ajudar o nosso cliente a identificar quais são os motivos, o que leva ele, cliente, e essa presença a estarem ligados psiquicamente e emocionalmente de forma que tenham então algum tipo de resolução, algum tipo de entendimento para que o problema possa ser resolvido. Você vai aprender a lidar com cada uma dessas situações especiais, em cada uma delas tem um tipo de intervenção, uma abordagem específica e que você precisa estar preparado para poder lidar quando ela surge na sua prática real, na sua prática em terapia de vida passada. Mas a grande diferença, de fato, do nosso processo, do nosso método, é a considerar como objetivo terapêutico a transformação da consciência do seu cliente. Isso porque na nossa prática nós observamos que muitas vezes não adiantava apenas fazer a regressão de memória, fazer o cliente lembrar-se de uma situação traumática, promover e ajudá-lo a fazer uma catarse daquele conteúdo emocional, se ele de fato não mudava algumas coisas importantes na sua vida, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de conduzir a sua vida. Nós começamos a perceber que o que de fato fazia com que ele repetisse ao longo de várias encarnações, às vezes o mesmo problema, era a sua tendência a manter, a repetir certos padrões de reação, certos sentimentos, uma certa forma e uma percepção sobre o mundo, sobre ele mesmo, de como ele se relaciona com o mundo, como ele funciona na vida. Muitas vezes, repetindo essa forma de funcionar, ele reproduzia um desequilíbrio no seu sistema psíquico que vai resultar muitas vezes num transtorno de ansiedade, numa depressão, num pânico ou qualquer outra patologia. Nesses casos, se o sujeito então, se o seu cliente, ele não promove essa transformação da consciência, ele tende a poder até ficar bom de um certo sintoma, mas ele pode acabar deslocando esse sintoma para uma outra área, para um outro órgão, para uma outra dimensão da sua vida e daqui a algum tempo ele pode estar sofrendo de um outro problema porque de fato a causa verdadeira não foi modificada. Nós passamos então a chamar esse objetivo terapêutico de transformação da consciência. Levar e ajudar o seu cliente a perceber os motivos, ter uma percepção do que ele precisa mudar e transformar em termos dos seus traços de caráter, do seu sistema de valores, das suas crenças inconscientes, que mesmo sendo inconscientes, têm uma influência profunda na sua forma de reagir e se comportar e causando então muitos dos seus problemas. Essa então é a grande diferença do nosso método, que coloca um objetivo não só terapêutico em relação à aplicação da técnica regressiva, mas é um objetivo psicoterapêutico, porque promove de fato o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento do ser espiritual. E como nós dissemos, boa parte dos módulos, durante 4 módulos, nós vamos apresentar para você a forma de entender e como tratar as principais psicopatologias
que nós temos que lidar no nosso dia a dia enquanto terapeutas de vida passada. Vamos aprender a entender a formação e como se desenvolve, por exemplo, o transtorno de pânico, a ansiedade, a depressão, as fobias, os distúrbios sexuais, os problemas e os conflitos de relacionamento, transtorno obsessivo compulsivo, enfim, nós vamos ensinar a você como você entender, como dentro dessa visão, desse modelo, nós podemos compreender o surgimento, a criação e o desenvolvimento dessas patologias. E mais do que isso, poder identificar qual a melhor forma, qual a melhor abordagem no tratamento dessas psicopatologias, utilizando essa nova abordagem psicoterapêutica. Tudo isso, então, com muitos casos, nós temos vários casos clínicos reais que são dados a vocês para você poder estudar e um recurso muito interessante que nós chamamos de cinema-análise. Cinema-análise é um recurso onde nós indicamos alguns filmes produzidos pela indústria cinematográfica, mas que traduzem algumas dessas psicopatologias de forma que você possa perceber e identificar as suas principais características e diferenças para poder se apropriar, porque nem todos, por exemplo, já lidaram com alguém que tem um transtorno de pânico ou uma depressão crônica. Então, a cinema-análise é uma forma de você também se apropriar e enriquecer a sua percepção sobre essas psicopatologias dentro do seu curso de formação. Então, nós estamos apresentando a você essa nova turma de formação em TVP, agora no Rio de Janeiro, ela começa em 2016, e nós vamos ter o primeiro módulo. Você se inscrevendo, você já vai ter disponível em janeiro o seu primeiro módulo teórico. E o primeiro encontro presencial é em fevereiro. Porque aquilo que você vai estudar em janeiro e depois em fevereiro, nós vamos aplicar na prática, na atividade prática de fevereiro. E assim sucessivamente. A cada mês, então, o nosso programa é cuidadosamente preparado de forma que você possa ter uma adequação do conteúdo teórico e estar preparado para aplicá-lo na prática. Mais conteúdo teórico e vai avançando e tornando-se mais complexa e mais completa também a sua apropriação da parte técnica, do método, da aplicação para se tornar um bom terapeuta. Eu costumo dizer nos nossos cursos de formação que a nossa formação, mais do que uma formação profissional, ela é uma formação pessoal. Isso porque com as reflexões do conteúdo teórico e com a convivência em grupo, com as atividades que nós promovemos, as sessões reais, as simulações, nós percebemos que o aluno tem uma ampliação da sua percepção, da sua consciência, não só sobre o seu papel como terapeuta, não só sobre as pessoas e os seus sofrimentos, mas sobre a vida, sobre aquilo que de alguma forma parece mudar esse novo paradigma. A consideração da dimensão espiritual, a consideração de que de alguma forma, espiritualmente, nós estamos a cada dia procurando e promovendo o nosso desenvolvimento espiritual. E o sofrimento, de alguma forma, é um elemento pedagógico nesse grande processo de desenvolvimento espiritual. Quando nós começamos a aprender como lidar com isso e ajudar o nosso cliente, nós também estamos nos apropriando de uma visão muito mais ampla sobre a vida, sobre o sentido da vida e o sentido do sofrimento. São muitas reflexões, muitos exercícios de 12 módulos de convívio, onde você vai ter, então, a possibilidade de se preparar de uma forma segura, consistente e de muita utilidade para a aplicação da terapia de vida passada na sua vida prática, profissional ou pessoal. Eu espero, então, vocês no nosso curso. Fiquem à vontade para enviar para nós, pelo nosso site, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento. A equipe está sempre disponível para poder responder a vocês e nós teremos o maior prazer de recebê-los nessa nova turma de formação em terapia de vida passada. Vida contínua, consciência e transformação.